Boa noite, paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Vamos mais uma vez a uma breve reflexão. E nessa noite, para a nossa reflexão, eu gostaria de estar lendo o texto que está no livro de Êxodo, o capítulo 12, versículos 1 ao 3, do 6 ao 8 e também o 12 e 13. Vamos à leitura então. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Seguindo no versículo 6. E guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o golpeará à tarde, e pegarão um pouco do sangue e passarão sobre os dois umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela noite o comerão, a carne grelhada no fogo, com os pães asmos não fermentados e ervas amargas a comerão. Versículos 12 e 13. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir, fala aos nossos corações através desta palavra. Toca, Senhor, em nossas vidas, nos ensina acerca da Tua vontade, nos motiva, nos anima, Senhor, nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão complicado. Fala aos nossos corações, Pai. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de estar meditando com vocês nessa noite, nessa pequena passagem, nessa porção dessa história do povo de Israel quando estava escravo no Egito. Nós vemos aqui uma certa semelhança com o que nós estamos passando, com o que nós estamos vivenciando nesse momento. E eu gostaria então de estar justamente pegando algumas dessas semelhanças e até mesmo algumas das diferenças, né? Para que a gente possa refletir, para que a gente possa meditar durante esse breve momento. Uma das coisas que eu gostaria de estar meditando com vocês e refletindo com vocês é em relação ao anjo da morte. O anjo da morte passaria pela terra do Egito, mas Deus ele deu um escape para o seu povo durante a passagem do anjo da morte. Ainda antes de falarmos sobre o anjo da morte, nós podemos perceber que naquela ocasião que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus estava como escravo no Egito, Deus decidiu livrá-los. Deus decidiu tirá-los do Egito e levá-los para um lugar abençoado, para um lugar onde Deus queria realmente ter intimidade e comunhão com eles. E durante esse tempo em que Deus estaria libertando o seu povo, que Deus estaria trazendo a libertação ao seu povo, ao mesmo tempo ele queria mostrar para o povo do Egito e também até mesmo para o seu povo, ele queria mostrar o seu poder, a sua soberania, ele queria mostrar o quanto ele era poderoso e como ele tinha o controle de todas as coisas em suas mãos. Diferente do povo, diferente daqueles deuses do Egito, diferente do faraó que se achava tão poderoso. Sim, o faraó se achava tão poderoso, o faraó se achava um deus.
e também tinham vários deuses naquele povo, e eles clamavam a esses deuses diariamente e colocavam toda a sua segurança, toda a sua atenção, colocavam todo o seu futuro nas mãos daqueles deuses. E agora Deus quer mostrar para eles que aqueles deuses não eram capazes de libertá-los, aqueles deuses não eram capazes de fazer nada pelo povo do Egito. Então Deus começa a chamar a atenção daquele povo, antes mesmo de libertar o seu povo, ele passa a agir mandando alguns sinais, mandando algumas pragas para mostrar que aquele povo não tinha o controle da situação, que os seus deuses não estavam no controle da situação. Então Deus começa, de uma a uma, manda gafanhotos, manda rãs, manda doenças, manda chuva de pedra, manda diversas coisas que vai acometendo aquele povo vai passando fome, necessidade, e eles vão percebendo que os seus deuses não estavam no controle, que os seus deuses agora não podiam ajudá-los. Deus então prova que só Ele tem todo o controle. Deus prova que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo. E então, como último sinal, Deus então Ele mostra que está em seu controle até mesmo a vida e a morte. Ele permite a vida, naquele momento Ele mostra que Ele estava permitindo a vida para aqueles que Ele queria e permitindo a morte para aqueles que tinham, para aqueles que Ele estava mostrando, estava provando, que Ele era Deus, que Ele era soberano. Nos parece algo radical, nos parece, às vezes até nos perguntamos, mas como um Deus de amor, um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus, ele chega ao ponto de permitir a morte daqueles egípcios para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele estava no controle de tudo. Bom, essa é uma pergunta que realmente nos é difícil de responder, mas nós poderemos pedir ao próprio Deus quando estivermos diante dele. Por quê? Porque Ele agiu dessa maneira. Mas o fato é que Deus naquele momento queria mostrar que Ele estava no controle de tudo. E seguindo então nesse texto nós vamos perceber exatamente isso. Que quando chega a última praga, quando chega a 10ª praga, que Deus permite que o anjo da morte, ele se manifeste no Egito e leve e ceife a vida de todos os primogênitos daquele lugar. Deus, ele mostra para o seu povo que ele não tiraria a vida dos primogênitos do seu povo. Mas para que isso acontecesse, então, ele mostra como eles deveriam proceder, como eles deveriam agir. Então Deus, ele ao mesmo tempo, ele avisa que o anjo da morte passaria e que o anjo da morte ceifaria vidas, mas ao mesmo tempo ele mostra a precaução, exatamente como deveriam proceder para que as suas vidas fossem poupadas. E aí nós percebemos algumas coisas semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento em que uma epidemia, em que o coronavírus ele está passando e ele está ceifando a vida de muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, então, que Deus diz para o seu povo naquela ocasião: fiquem em casa, se reúnam em suas casas, mais ou menos semelhante como nós estamos vivendo hoje, que nós devemos nos resguardar as nossas casas, devemos nos separar em nossas casas, estarmos apenas com nossas famílias, como naquela ocasião cada família deveria estar em sua casa. O diferente é que seria por uma noite, eles se reuniriam durante aquela noite. Durante aquela noite passaria o anjo da morte e eles seriam protegidos dentro de suas casas. Nós hoje devemos nos resguardar em nossas casas por um pouco mais do que uma noite,
mas devemos nos resguardar em nossas casas. Nós devemos tomar essa medida, né, de cuidado, de proteção. E Deus então, Ele diz para eles que além de ficar em suas casas, não era suficiente, que além de ficar em suas casas, eles também deveriam tomar mais algumas atitudes para que pudessem ser salvos, para que pudessem continuar com vida durante a passagem do anjo da morte. Então Deus, além de dizer, fiquem em suas casas, se reúnam com suas famílias em suas casas, Ele também diz que eles deveriam cevar um cordeiro, guardar aquele cordeiro durante 14 dias, cevá-lo, deixá-lo durante aqueles 14 dias, para então matá-lo e pegar parte do sangue daquele cordeiro e passar nas suas portas. Fazer um sinal em suas portas para que quando o anjo da morte passasse pelas suas casas, ele não entrasse. Sim, eles estavam dentro das suas casas, escondidos do anjo da morte, mas o anjo ainda assim poderia entrar naquela casa se não tivesse o sangue colocado nas portas das casas para que ele soubesse que ali estava o povo de Deus, que ali ele deveria passar adiante, não entrar, ali não ceifar a vida de ninguém. Parecido com isso, nós temos algumas medidas de proteção que nós devemos tomar durante essa pandemia. Nós devemos estar cuidando para além de ficar em nossas casas, sair o mínimo possível, nós devemos estar lavando nossas mãos constantemente, nós devemos estar passando álcool constantemente, nós devemos cuidar para não nos aproximar muito das pessoas, para não nos infectar e também para não passar ainda para outras pessoas, principalmente aquelas que estão na faixa de risco, aquelas pessoas que estão dentro de uma posição de um risco bem maior e que podem então ser ceifadas devido a esse vírus, devido a essa doença, devido a essa pandemia. Então, assim como naquela ocasião eles deviam ficar em suas casas, resguardados com suas famílias, por apenas uma noite nós devemos nos resguardar por um tempo maior em nossas casas, nos cuidar, nos proteger, assim como eles que deviam colocar o sangue em suas portas, também como regra dada por Deus, nós devemos tomar todas as medidas e seguir todas as medidas que estão sendo dadas pelo Ministério de Saúde para que nós possamos sair ilesos desse momento tão crítico. Mas nós devemos também entender que talvez algumas pessoas e talvez até algumas pessoas próximas de nós vão ser acometidas por essa doença. Talvez nós mesmos, nós não sabemos, nós não podemos nos enganar de que nós estamos ilesos, que nós somos pessoas que talvez não venham ser acometidas. Naquela ocasião, na ocasião do Egito, todas as pessoas que estivessem em suas casas, com o sangue em suas portas, o anjo passaria direto. Mas hoje nós sabemos que talvez mesmo nos cuidando muito bem, mesmo tomando todas as medidas de precaução, todas as medidas de segurança, mesmo assim, talvez por uma infelicidade, por um descuido menor que seja, né? Ou talvez até mesmo sem que nós venhamos nos descuidar, talvez alguns de nós ou alguns amigos nossos, talvez alguns parentes nossos, eles venham a ser acometidos por essa doença. Infelizmente, talvez tenham que passar, infelizmente tenham que passar por essa situação. E passando por essa situação, temos duas opções. Uma delas é que o Senhor pode nos curar. O Senhor tem o controle de toda a circunstância em suas mãos. Para Deus nada é impossível. E se no coração dele estiver o desejo de nos curar como uma forma de testemunho, caso venhamos a ser acometidos dessa doença, o Senhor pode. Sim, Deus tem a capacidade, tem a possibilidade de nos curar.
Mas também tem a outra opção. Talvez algumas das pessoas que nós conhecemos, talvez algumas das pessoas que fazem parte da nossa família, elas venham a ser acometidas e não venham a ser curadas. Talvez algumas pessoas venham a ser ceifadas, talvez algumas das pessoas que nós conhecemos e amamos venham a falecer. Temos que estar preparados também, infelizmente, precisamos estar preparados para essa possibilidade. Mas aí, eu gostaria de ler e gostaria de refletir também com vocês num segundo texto. Esse segundo texto ele está em João, capítulo 11, o verso 25. E esse texto ele vai nos mostrar que mesmo a morte, ela não é o fim. A morte física, ela não põe fim à nossa existência. Vejam, vamos ler o que está escrito lá em João capítulo 11, o versículo 25, diz assim: esclareceu-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vejam que Jesus, ele veio a esse mundo e ele pagou o preço pelo nosso pecado. Existem duas mortes, existe a morte física e existe a morte espiritual. E a morte espiritual é a pior delas. A morte espiritual, ela colocará um fim à possibilidade de estarmos eternamente ao lado de Deus. Mas Jesus, quando veio a esse mundo, Jesus, ao morrer em nosso lugar, quando ele foi até a cruz, quando ele pagou o preço do nosso pecado, quando ele derramou seu sangue na cruz, por mim e por você, ele nos deu a possibilidade da vida eterna. Mesmo que a morte física ela bata a nossa porta, se o sangue de Jesus estiver presente em nossas vidas, assim como lá no Egito, o sangue do cordeiro que estava marcado nas portas daquela casa, o anjo da morte passava direto e não ceifava a vida deles. Assim, se o sangue de Jesus estiver em nossos corações, se através da salvação de Cristo, se através da aceitação da salvação que Cristo nos concedeu na cruz, nós aceitarmos essa salvação, nesse mesmo momento o sangue de Jesus, ele passa a estampar o nosso coração. O sangue de Jesus, ele fica assim como nas portas das casas no Egito, assim como aquela marca daquele sangue naquelas portas, o sangue de Jesus, ele passa a estar estampado, ele passa a estar nas portas do nosso coração, assim podemos dizer. E então o anjo da morte que leva aquela morte espiritual, ele não passará pela nossa vida. Por mais que talvez alguns de nós, algumas das pessoas que nós conhecemos, talvez algumas pessoas que nós amamos venham a ser acometidas por essa doença e venham ter suas vidas físicas ceifadas, a vida espiritual, a nossa vida espiritual não será ceifada. Nós viveremos eternamente com Cristo devido à sua morte na cruz. O texto diz que Jesus Cristo ressuscitou e devido à sua ressurreição, Ele é a vida. Ele é a vida em nós, Ele é a vida eterna em nós. Jesus Cristo em nós nos dá a possibilidade da vida eterna, da vida eterna com Deus. Então, por isso, não precisamos nos amedrontar, não precisamos nos assustar ao extremo e entrar em uma crise, em uma crise existencial, emocional, devido a essa situação. Por quê? Porque
além de o Senhor estar nos protegendo, além de o Senhor, Ele nos amar e querer o melhor para nós, se por algum motivo alguns de nós forem infectados, o Senhor pode nos curar. Ele tem essa possibilidade. Mas se o Senhor não nos curar, é porque está dentro da vontade dele. Nada acontece sem a permissão e fora da vontade do nosso Deus. Se o Senhor permitir que a nós chegue a morte física, a morte espiritual não chegará à nossa porta, porque nós já fazemos parte da família de Deus. A morte de Cristo nos deu essa certeza. O sangue de Cristo que está em nossos corações nos garante a vida eterna com Deus. Então vamos nos tranquilizar, vamos nos aquietar, vamos agir com uma fé inabalável no nosso Deus. Mais uma vez recapitulando para nossa motivação. Provavelmente essa doença não baterá à nossa porta. Se caso bater, o Senhor pode nos curar. E se Ele não nos curar, nós estaremos eternamente ao lado dele. Amém? Que Deus nos abençoe de uma forma toda especial. E eu ainda quero finalizar esse momento com uma oração. Vamos orar? Senhor, eu te peço no nome santo de Jesus, venha tranquilizar os nossos corações. Venha nos dar, Senhor, uma fé inabalável, uma fé que confia no Senhor, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor se preocupa conosco, que assim como o Senhor agiu lá no Egito com o seu povo, assim como o Senhor deu essa válvula de escape para o seu povo, assim como o Senhor não permitiu que o anjo da morte passasse pelas casas do teu povo, do povo que o Senhor ama, do povo que o Senhor separou, que assim possa acontecer também conosco, Senhor. Que o anjo da morte, Senhor, que essa doença, ela não venha nos acometer, que essa doença não venha abater, Senhor, em nosso lar, em nossos familiares, Senhor. Mas se caso, por algum motivo, o Senhor assim permitir que algumas das pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo nós mesmos, venhamos a ser acometidos por essa doença, eu peço, Senhor, age com poder e glória em nossas vidas e venha nos trazer a cura, Senhor. E por fim, Senhor, nós sabemos, se nenhuma dessas duas coisas acontecer, se o Senhor permitir que a doença chegue ao nosso lar, se o Senhor permitir que venhamos, algum dos nossos familiares, ou até mesmo nós, venhamos a ser ceifados, Senhor, nós cremos que nós estaremos ao teu lado e estaremos nos alegrando eternamente com o Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, conforta os nossos corações, nos enche de ânimo, nos enche de coragem, nos enche de fé para passar por esse momento e para sair desse momento ainda mais fortes do que entramos, Senhor. Que possamos durante esse momento, Senhor, eu te peço, nos aproximarmos ainda mais do Senhor, possamos orar mais, ler mais a Bíblia, possamos assistir, Senhor, e buscar, Senhor, em canais, em programações que realmente venham nos animar e nos fortalecer, que possamos ouvir mensagens de pessoas que realmente te amam, de pessoas que tenham o prazer, Senhor, e que tenham principalmente, além do prazer de falar em teu nome, que tenham uma mensagem realmente, uma mensagem séria, comprometida, e que venham de encontro aos nossos corações e venham nos fortalecer nesse momento, Pai. Eu te peço, Pai, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé e nos ajuda a sair dessa crise, a sair dessa pandemia ainda mais fortes e mais próximos do Senhor, Pai. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, no nome de Jesus, amém.